E aí, pessoal, tudo certo? O Red te incomoda? É um problema pra ti? Pô, vou te mostrar então quando o dia dá tudo errado, mas mesmo assim a gente toma as melhores decisões. É fácil isso? Não é, admito que não é. É um caminho que é árduo, a gente precisa aprender a conviver com isso, mas acontece muito mais do que a gente imagina, tá certo? Eu quero mostrar algumas situações reais aqui para vocês e aí vou conversar em cima de cada situação, dizer o que eu fiz, o que eu poderia ainda ter feito para melhorar, né, e o que eu não deveria fazer principalmente, tá bom? Vamos lá então. Aqui, galera, no sábado, dia 22, foi um sábado em que tivemos várias situações adversas, né? Várias situações que a gente não está tão acostumado, né? As nossas metodologias, a gente trabalha bastante com odds altas, porém a probabilidade está sempre muito mais a nosso favor do que contra, ou seja, a nossa assertividade ela é muito maior e a nossa rentabilidade, né, em vias de porcentagem, ela é menor que os outros mercados, tá? Por isso que a gente acerta tanto e é uma coisa que acaba compensando, uma coisa compensa a outra, tá? Porque o que você tem que entender é que tudo que é descompensado tá errado, né? Se você tá, por exemplo, lucrando demais, uma hora vai ter vai voltar, entendeu? Tem que voltar para o mercado isso. Então tem que ser uma coisa compensatória, né? Se você ganha muito dinheiro percentualmente no mercado de match odds, né? A sua assertividade vai ser menor, certo? Se você ganha menos porcentagem quando as odds são mais elevadas, automaticamente você vai acertar mais, certo? Mas isso tem que compensar para que na verdade as coisas funcionam, né? Eu penso dessa maneira, tá? O que aconteceu nesse jogo do Leeds em Newcastle, tá? É um jogo que se encaixava no nosso padrão aqui para trabalhar o Lei 01, né? Tivemos aqui um bom padrão para trabalhar, para entrar no mercado a favor do Leeds, né? O Leeds tinha como ponto de saída o último ponto, né? Nós temos 3 pontos de saída. E pela pré-análise que a gente faz, tá? Isso nós ensinamos na mentoria, né? Pela pré-análise a gente encaixa esse jogo para um ponto de saída, vai ser o ponto 1, ponto 2 ou ponto 3, tá? Esse jogo aqui do Leeds era um jogo para ponto 3, ou seja, a gente poderia ficar nele até o ponto máximo, tá? Só que nós temos que também, é uma coisa que nós falamos muito, isso que nós temos que casar muito a nossa leitura de jogo. O nosso método ele funciona uma unificação das coisas: pré-análise, leitura de jogo e ponto de saída. E, lógico, disciplina para isso tudo, tá? Mas começa pela pré-análise. A gente seleciona o jogo e põe ele, encaixa ele num ponto de saída. Vamos para o jogo, vamos analisar as situações, ver se realmente ele vai acontecer da maneira que a gente estava programado, né? Se acontecer, a gente vai fazer a operação e vamos respeitar o ponto de saída conforme previsto. Se o jogo mudar de situações durante, né, o evento, a gente pode mudar de opinião, por que não, né? Eu acho que a gente sempre tem que respeitar o nosso capital, né? A gente até fala isso muito nas mentorias, né? Não é quanto tu ganha, é quanto tu gasta, tá? O que isso significa? Não adianta a gente lucrar 10 mil reais por mês se a gente perde 15. Entendeu? Então, o que a gente faz muito mais, se preocupa muito mais em resguardar o nosso capital, se preocupa muito mais em proteger e minimizar os hedges do que querer maximizar os greens. Porque os greens eles vão acontecer na medida do que a gente vai trabalhando direitinho, a gente sabe que a longo prazo ele vai acontecer. Mas se a gente não estiver controlando o hedge, de nada adianta os nossos greens acontecerem. E aí é que vem a frustração, entendeu? Então, basicamente, essa é a ideia. Esse jogo era um jogo que se encaixava muito bem, porém, nesse momento aqui, tá? Ali por volta dos 60 minutos, por aí, teve uma chegada muito perigosa do Newcastle, né? Nesse momento eu senti
que deveria fechar a posição, tá? Eu deveria ter fechado a posição, não o fiz. O que aconteceu? Ao minuto 75, tá? Minuto 75, o Newcastle veio fazer esse gol. O Newcastle não tinha nem padrão para vir fazer esse gol, porque o jogo estatisticamente foi muito parecido, tá? Só que se olharmos aqui, basicamente, o Leeds teve 2 grandes oportunidades, o Newcastle teve uma grande oportunidade que foi a que converteu, né? Finalizações de dentro da área, né? O Leeds teve mais finalizações de dentro da área, mas o que a gente via? Que o Newcastle também chegava, né, com facilidade, e por isso que eu entendi que deveria fechar a posição antes do nosso ponto final. O que aconteceu? Levei o gol no minuto 75 e assumi 50% de head nessa entrada, tá? Para quem não sabe também, nós nunca levamos mais do que 50% de head, tá? Em qualquer estratégia que a gente tem. Quer aprender a fazer isso? Tem o link na descrição aqui para você fazer a mentoria ou conversar com a gente, tá bom? Então essa foi uma situação que a gente levou, eu levei, né, 50% de head, tá bom? Manchester United e West Ham, tá? Aqui também tínhamos um padrão para entrar nesse momento aqui, né? O Manchester United esteve jogando melhor, depois o jogo ficou equilibrado. No segundo tempo mantivemos a posição porque o Manchester United continuava melhor, continuava chegando, né? Mas nós temos sempre que respeitar os nossos pontos de saída, tá? Esse jogo também era um jogo por ponto 3 de saída. Vimos aqui, ó, que teve 18 finalizações, 3 foram no gol, né? As chances criadas, tivemos uma grande oportunidade, né, pro lado do Manchester, e tivemos 13 finalizações de dentro da área contra 5, tá, do West Ham. O que aconteceu? Fechamos a posição aqui praticamente no 0 a 0, fechamos a posição por aqui mais ou menos, aí pelos 80 minutos em even, e o gol acabou acontecendo lá aos 93 minutos. Cristian, foi uma má fechada, né, porque perdeu essa entrada. E se eu tomo um gol contra a minha posição aos 93? Aí é onde eu tomo o head de stake cheia, tá? Então aqui eu considero uma boa operação, tá? E ter a disciplina ao método, e acabamos ficando no 0 a 0, tá certo? Esse jogo, Stade Brentôs e Lille, tá? É um jogo em que tínhamos a condição de trabalhar o lei 1 a 0 ou lei 2 a 0, tá? Esse gol da zebra foi muito cedo, foi aos 3 minutos, inclusive foi um gol contra, tá? Estatisticamente a gente pode ver aqui que o Lille jogou muito mais, teve mais posse de bola, mais finalizações do gol, né? Grandes oportunidades, finalizações de dentro da área, teve um pacote completo, tá? Aqui pro lado do Lille, só que não conseguiu concluir, tá? Nós vimos aqui, ó, teve esse melhor momento, que é onde a gente fez a entrada no lei 2 a 0, mantivemos a posição, aqui no final do primeiro tempo quase teve também uma chance de fazer o gol. O Lille não começou tão bem o segundo tempo, mas do meio para o fim foi muito bem, estava muito bem dentro do padrão. Mas também tivemos disciplina, não é? No ponto 3 a gente fez o fechamento e aqui foi assertivo, tá? Porque acabou fazendo 2 a 0 aqui, a zebra, aos 95 minutos com um gol de pênalti. E aí a gente volta naquela situação do Manchester e West Ham. Lá eu peguei o gol a favor e aqui eu levaria o gol contra. Então, para vocês entenderem como ter disciplina é importante. Esse jogo eu acabei saindo com o head de uns 5% no Manchester United 0 a 0, né? E o jogo do Leeds com 50%, né? Então, mesmo tendo 3 jogos difíceis de trabalhar contra a nossa posição, digamos assim, a gente ainda consegue minimizar os nossos heads, tá certo? E o último jogo, tá? Esse jogo, sim, foi outro jogo que nos deu um head, é o jogo do Başakşehir e Göztepe, né? Quem percebe aqui, ó, o Başakşehir foi muito melhor durante
praticamente o jogo todo, mas se a gente, foram 20 finalizações do gol, 7 no gol, 20 finalizações, tá? 3 oportunidades, 3 perdidas, 13 finalizações dentro da área, tá? Então foi bem enfático aí a superioridade do Başakşehir. Mas aos 38 minutos acabou levando o gol do Göztepe, né? A gente manteve a posição do Lei 01, mantivemos a posição, e lá no ponto 3, a gente fechou essa posição com 50% de head. Se tivesse esperado que acabou acontecendo o segundo gol do Göztepe aos 87 minutos, a gente saiu ao minuto 83, né? E aos 95 teve o gol do Başakşehir. Teríamos ganho essa entrada, mas respeitar o método é sempre muito mais importante. É o que a gente fala na mentoria, a gente fala em todos, né, as formas aí, que respeitar o método é o mais importante, tá certo? Então, esses foram os jogos que acabaram, né, tive 2 heads de 50%, os outros 2 jogos a gente saiu neutro, e aí eu quero falar um pouquinho, turma, sobre como operar num dia assim, né? Eu comecei o dia do sábado muito bem, né? Esses jogos foram mais ou menos no meio do dia, né? Onde eu tive esse head, e depois ao final do dia eu ainda peguei uns bons greens, tá? Nos jogos do final da tarde. Então acabou que meu dia ficou em head, mas um head bem pequeno. Como que a gente consegue trabalhar, né? Lógico que isso é experiência, isso a gente não consegue ensinar para vocês, né? Pegar você aqui e largar ali, né? E achar que está tudo certo, né? Isso é bater a cabeça, diariamente levar os heads, né? Tem uma situação que até esses dias eu falei no Instagram, né? Eu não sou uma pessoa religiosa nem nada, mas certas coisas a gente tem que trazer para o nosso dia a dia, né? Eu, como várias pessoas aí, pretendem dentro do trade esportivo uma segunda, nesse momento uma segunda renda, mas pretendo transformá-la em renda principal, né? E tem uma coisa bem interessante que é, quando a gente pede para Deus, né? Pô, Deus, eu queria ser mais paciente, né? Por exemplo, Deus, ele não vai te dar paciência, ele não vai abrir tua cabeça, colocar paciência né? Ou do nada estalou o dedo, tu tem paciência. Não, Deus vai te dar a oportunidade de tu treinar essa tua paciência, né? Então vai te dar situações, vai acontecer situações onde tu vai ter que ser paciente, entendeu? E aí tu vai treinando. Pô, Deus, eu queria ser lucrativo no trade esportivo, eu queria minimizar meus heads, não queria tomar tanto head, queria ser disciplinado ao meu método. Deus, ele com certeza vai estar contigo, mas ele não vai simplesmente instalou o dedo e tu vai começar a fazer isso. Ele vai te dar a oportunidade. E esse dia do sábado, para mim, foi mais uma oportunidade, onde eu tive a oportunidade de trabalhar corretamente, fazer o fechamento nos momentos certos, ser disciplinado e saber lidar com o head. Porque mesmo tendo um head de praticamente uma stake, né, e um pouquinho mais, eu consegui trabalhar com o mesmo foco, com as mesmas, né, situações, e consegui ainda reverter um pouco desse head. Isso foi recuperar head? Não, eu continuei trabalhando e fazendo tudo que eu faço, né, diariamente. Então eu quis trazer esse vídeo para vocês entenderem e quem sabe, né, numa oportunidade, quando acontecer com algum de vocês, lembrar disso, né, que a gente sempre tem oportunidades para ser uma pessoa melhor e saber controlar o head, saber gerenciar, minimizar esses heads, é dia a dia, é um passo depois do outro para um dia ter a experiência correta. Eu ainda não me julgo que tenha a experiência correta, né? Mas eu estou no caminho e quero que vocês todos tenham, tá certo? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se conhece alguém que está no trade esportivo que tem esse tipo de problema, manda esse vídeo para ele, né? Comenta com ele sobre isso, que vai ser um prazer poder ajudar todo mundo, tá bom? Então é isso, muito obrigado e bons greens a todo mundo. Vamos lá, né? Green, a gente quer green. Valeu, turma!